Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do NutriCast. Aqui quem tá falando é o Vinícius. E a convidada de hoje é uma convidada muito especial, que é a Michele. Michele, seja muito bem-vinda ao NutriCast. Se você pudesse apresentar um pouquinho pro pessoal. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Bom, meu nome é Michele. Eu sou nutricionista, recém-formada. Me formei no finalzinho aí de 2020, nesse ano caótico, onde o estágio, parou, recomeçou. Mas no final deu tudo certo. Então já comecei, já tenho meu CRM, já estou atuando na área e acho que é isso. Perfeito. E Michele, você poderia contar um pouquinho, da sua história até chegar na área de nutrição? E também os motivos, que fizeram você escolher essa área? Tá, então, na verdade a nutrição é a minha segunda graduação, né? Eu me formei primeiro em publicidade e propaganda, mas eu nunca soube direito o que eu queria ser da vida, assim, sabe? Então, nunca saí do terceiro ano, mas eu não sabia. Então, sei lá, eu fiz um teste vocacional, foi o que deu pra mim. Eu falei, tá bom, né? Não sei o que eu quero, e fiz. Quando eu comecei a trabalhar na prática, trabalhei em agências, tudo mais, eu vi que eu não me via fazendo isso pro resto da vida, né? Eu não me via nisso. E ao mesmo tempo foi quando eu criei, acho que lá para 2004, 2015, 2014, 2015, no início do Instagram, que tinha muito aquela moda fitness, né? Então, todo mundo querendo ser saudável, teve aquele boom, assim, que quando o Instagram começou. E aí eu lembro que eu comecei a ter curiosidade por essas coisas, mas que eu ficava muito confusa. Então, cada hora eu tinha uma orientação. O ovo faz mal, isso pode, isso não pode. Algo que deixou a minha relação com a comida bem transtornada, assim, sabe? Então, eu me formei em publicidade, lutando muito, assim, porque era algo que mesmo eu não gostava. Aí passei um ano inteiro, pós-formada, com uma crise existencial, meu Deus, o que eu faço da vida? Até que eu falei, não, vou voltar, vou fazer nutrição. Era algo que eu sempre tinha muita curiosidade de estudar para entender mesmo, sabe? Por que cada um fala uma coisa, né? Qual que é a verdade? Era mais para... eu queria conseguir passar isso para as pessoas de uma forma mais natural, né? Mais descomplicada mesmo, que muitos profissionais às vezes acabam passando uma informação e deixando o paciente e até as outras pessoas que não são pacientes bem confusas. Aí foi mais ou menos por aí que eu entrei. Michele, você poderia falar, que até mesmo na sua faculdade, que você realizou de publicidade, você teve alguns ensinamentos que você leva até hoje? Sim, assim, eu antes achava que eu não tinha aprendido nada, que não serviu para nada, mas eu acho que eu consegui aprender muita coisa mesmo na parte assim da teoria da comunicação mesmo, né? Então consegui comunicar melhor, com o próximo, entender um pouco dessa parte teórica, porque antes eu não via muito sentido. Então, querendo ou não, me ajudou muito a conseguir desenvolver conteúdos nas mídias sociais. Então, até de gerar um pouco esse vínculo, com as pessoas, às vezes, através de uma plataforma. Então, antes eu não via nisso. Eu falava, não serviu de nada. Mas hoje eu vejo que, além da maturidade que eu cresci um pouco, e aí eu fui para a graduação já com outro olhar, assim, não, eu quero estudar isso porque eu quero. Teve, assim, muitas coisas que eu já sabia um pouco até de design, assim, para deixar as coisas mais bonitas, atrativas. Então, de fato, acho que tudo tem um porquê, no final das coisas. Com certeza. E é um dos temas que eu já trouxe em outros podcasts também, sobre a escolha, da área, que hoje em dia você se vê na nutrição, né? Você poderia falar sobre isso, sobre a importância que teve na sua vida a nutrição? Você poderia falar um pouquinho pra gente? Super importante para mim, uma das coisas mais, se não a mais importante, porque eu sempre me frustrei muito por não ter uma profissão que eu gostava, sabe? Então, quando eu comecei a estudar, eu nunca fui uma pessoa estudiosa de ir bem na escola. Eu ia aquela aluna 6, sabe? Na média. Mas eu não era aluna de 8, 9. Eu passava porque achei que era o ciclo da vida. Você tinha que estudar e por aí vai. Então, na primeira graduação, eu acabei levando assim, sem muita intenção. Na nutrição, eu lembrava que todas, desde logo o primeiro semestre, eu sempre tentava ver muito além do que aquilo da matéria. Então, não pensava mais em passar numa prova, em tirar uma boa nota. Eu pensava como trazer isso para a realidade. E eu aprendi muitas coisas, dessa parte fisiológica, metabólica mesmo, de como que funciona. Mas no meio da graduação, eu consegui entender que não existe
que não faz muito sentido para mim trabalhar com uma nutrição que só vê esse lado, sabe? Só fisiológico e biológico. Então, comecei a me interessar muito pela questão do comportamento alimentar e algo que para mim faz muito sentido, que, né, os pacientes que eu estou tendo agora, eles se sentem mais acolhidos e ouvidos, sabe? E, Michele, o nosso programa, né, o episódio, ele tem tanto público profissionais, né, quanto estudantes. E falando um pouquinho mais de estudantes, antes da gente entrar, né, no público profissionais, como que você poderia passar a visão da nutrição, por exemplo, dando dicas de estudos para o pessoal conseguir, né, se organizar melhor? Porque a gente sabe que nutrição também tem umas matérias que acabam tendo um conteúdo muito denso, né? Sim, assim, eu como nunca tive a prática de estudar mesmo, ser aquela pessoa estudiosa, logo que eu comecei, eu fiquei um pouco perdida, confesso. Então, era algo que eu escutava, né, os professores ensinando, fazia muitas anotações, não sabia como estudar para uma prova. Então, eu chegava, revisava os slides, as anotações, mas não era algo que, por exemplo, eu sabia os conteúdos, mas na prova eu não era uma aluna que tirava uma nota boa e alta. Não que eu acho que isso é o que importa realmente, né? Tem pessoas que têm mais dificuldade. Mas eu aprendi, e foi um método que funcionou muito para mim, que durante as aulas, principalmente essas de vias metabólicas, que tem muita coisa, muita informação, eu perdi que quando eu tentava anotar as coisas, eu me perdia. Então, eu parei de fazer essa anotação durante as salas de aula para tipo, escutar mesmo, para entender e fazer só como fosse só um tópico de lembrete que eu achava relevante. Então, quando eu chegava em casa, eu fazia isso, no começo eu fiz para a maioria das matérias, depois eu vi que não dava. Então eu peguei as que eu tinha mais, que eu parecia, né, que os semestres acima sempre falavam que era o terror, né? Então eu peguei essas e eu começava sempre, né, quando eu chegava em casa, dessas matérias específicas, revisar e aí sim escrever, desenvolver aquilo melhor. E aí foi algo que eu tive um reflexo tanto nas provas, que eu comecei melhor, mas que eu realmente conseguia entender, não para responder uma pergunta, sabe? Não para assinalar uma alternativa correta, mas de entender toda a complexidade. Eu acho que depende um pouco mais de cada pessoa, porque tinha amigas minhas que elas não paravam de anotar, elas ficavam assim, eu falava, gente, como é possível? Ela anota, a letra dela ainda é perfeita, ela faz as setinhas, e ela consegue entender, sabe? Então, não, eu sou muito mais do visual e da audição mesmo, né? Escutar e fazer sentido. E é algo que eu acho que vale a pena, né, refletir, mas cada um, às vezes, tem pessoa que só aprende escrevendo, né, repassando. Então, para mim funcionou essa coisa de só ouvir primeiro e depois escrever. Perfeito. Também cada um tem uma técnica, né, que se adequa melhor. E isso é o bom, né, que quando eu trago os profissionais aqui, cada um passa uma técnica, a pessoa escuta, né, e se adapta melhor. E, Michele, você poderia falar um pouquinho da sua rotina hoje, né, de trabalho, enfim. Como que é a sua rotina, que o pessoal normalmente tem bastante curiosidade. Bom, a minha rotina hoje em dia, atualmente, então, eu já estou formada, né, eu tento sempre manter uma organização de manter uma frequência de postagem nas redes sociais. Então, acho legal, principalmente que tem muita confusão, né, na nutrição, as pessoas têm muitas dúvidas. Às vezes, até coisas que pra gente que estudou é algo que é super óbvio, as pessoas não sabem, né? Então, eu tento manter uma frequência, eu reservo, assim, um dia por semana para tentar, às vezes, só colocar algumas ideias mesmo e depois montar uns tipos de post. Uma coisa que eu também costumo fazer é reservar um dia para estudar. Então, eu estou fazendo, né, alguns cursos, eu tento sempre reservar um dia da semana, porque ano passado, quando estava toda essa confusão de formar, entregar TCC, aquilo, isso, eu percebi que se eu não me organizasse, se eu não marcasse tipo, um dia da agenda, assim, não, vou deixar, não precisa ter um horário específico, mas eu tentava pelo menos o dia certo para eu tentar encaixar esses estudos, porque senão eu via que eu começava a acumular. Então, muitos dos cursos que eu estou fazendo são online, então começou a me dar uma aflição, que não sei se você já fez, mas tem assim, 50% já concluído. Aí eu conseguia chegar no 100, aí quando eu chegar, já estava, gente, nunca vou conseguir ficar porque vai entrando de pouquinho em pouquinho, e eu falava, gente, não é possível. Então, foi algo que essa organização desses dois lados me ajudou bastante. E, de resto, eu costumo ter meus atendimentos agora online, né? Que o CRN liberou agora, a gente até por fim da pandemia, né? E, por enquanto, é isso. Então, de acordo com a minha agenda, às vezes, né? Tem dias que são mais flexíveis, às vezes
atenção. E uma coisa que eu gosto muito de fazer também é esporte que eu pratico CrossFit. Mas com essa flexibilidade de horários, não é sempre que eu consigo ir no horário que eu quero, que é de manhã, que eu prefiro acordar, é algo que me faz bem. Então, eu sinto um pouco que, às vezes, né, quando tem consultas assim mais cedinho, eu acabo empurrando, quando eu vejo já passou. Seria mais ou menos isso, ó, a rotina. Acho que seria interessante a gente já introduzir um pouquinho na questão de comportamento alimentar, né? E você diria, né, que essa vontade em trabalhar nisso veio desde o começo da graduação? Como que, né, surgiu essa vontade sua em trabalhar nessa área? Desde o começo, comecinho mesmo, eu acho que não, porque eu ainda não sabia que isso era possível. Então, eu nunca tinha ouvido a expressão, né, a palavra de nutrição não prescritiva. Eu sempre achei que era obrigatório você passar, de fato, uma prescrição, né, você passar coisas pesadas, tanto em medidas caseiras ou como pesagem, né? E foi algo que, acho que foi lá para 2018, que eu comecei a entender um pouco melhor que existiam algumas outras opções. Então, até na faculdade a gente tem algumas matérias de, né, educação nutricional, que é mais essa coisa de, né, de dar instrução mesmo sem ser algo prescritivo, em saúde coletiva também, são essas informações mais gerais. Então, foi algo que para mim fazia sentido. Então, você olhar para a pessoa como um todo, ver, né, a realidade. E algo que me deixava muito angustiada era que, às vezes, eu passei por diversos nutricionistas. Então, algo que me dava assim mais angústia era, poxa, sei lá, parecia que era muito tinha aqueles alimentos da moda, né, que sempre tinham que estar encaixado, e também como que eu ficava pensando, como que é uma situação que a pessoa não tem, né, condições financeiras para essas coisas. Você vai prescrever mesmo assim? Ela precisa disso de fato para, né? Não é nem a pessoa que às vezes passa necessidade, mas que às vezes comprando só de tudo do bom, do melhor, no final das contas, né, não fecha. Então, eu comecei, agora estou tentando lembrar de onde que eu descobri. Eu acho que eu descobri mesmo através do livro da nutrição comportamental, que eu achei lá na biblioteca mesmo, uma professora apresentou, falou, chegou a falar, é uma professora que ela costuma cutucar os alunos para esse lado, então ela fala muito das vitaminas, mas ela costuma dar essa cutucada, tipo, tá, mas será que de fato é só isso? Aí foi algo que me despertou, então eu primeiro li o livro e aí eu descobri que existia, né, estudos desse lado mais do comportamento e que era um universo todo que tinha muita coisa para explorar. Que o livro de nutrição comportamental ele é um bom começo, né, para quem quer seguir essa área também. E falando um pouquinho mais de livros, acredito que nessa época, né, e durante a graduação também, você deve ter pesquisado bastante, né, os livros sobre esse tema. Se você puder passar pro pessoal, né, alguma indicação de alguns livros que você ache bacana. Eu tinha muita vontade mesmo de ler esses livros mais voltados para o comportamento, então eu só vou ter dessa linha para indicar, porque de fato as outras eu estudava, entendia, parava por aí, mas deixa eu ver, o que eu li, que eu gostei bastante foi o Nutrição Comportamental. Tem um também, mas que ele só tem no inglês, que é do Comer Intuitivo, que assim, foi o livro mesmo que me fez, lógico, pensar na abordagem que eu faço hoje em dia, mas até me ajudou na minha relação com a comida, né? Então, tirar muitas crenças, esse eu indico demais. Então, tem também, assim, eu comecei a ver mais também sobre nesse finalzinho, eu virei vegetariana também. Então, foi um outro lado que eu começou a me atrair. Então, também tem o alimentação sem carne, que é o que, né, que eu acho que faz todo sentido. Às vezes, tem pessoas que continuam tendo vontade de comer, mas tem a causa do animal. Então, o comportamento também vai ajudar muito nisso. Tem também do mito da beleza, que, né, investiga mais assim as coisas a fundo. Te faz refletir. É um livro, tem esse lado político e tudo mais, mas é um livro principalmente para as mulheres, que eu acho que é a leitura obrigatória, né? Que te faz refletir muito sobre a cobrança mesmo que a gente sente, né? Dos nossos corpos. Eu acho que são esses os principais que a gente faria, né? Para você começar. O resto mais seria, de repente, você iniciar alguns cursos com sistemas que você tem simpatia, porque
eu sempre tive muita dificuldade de estudar sozinha, né? Como eu não tinha esse costume, eu não sabia por onde começar. Então, eu gosto muito desses cursos que eles passam exatamente as referências. Então, é algo que, né, eles te falam, mas você pode ter o senso crítico de ir lá, você ler os artigos, você entender. Então, tem vários cursos hoje disponíveis que são bem legais aí para o pessoal, até mesmo estudante. E outra coisa também que agora eu lembrei, que não sei se isso tem em todas as faculdades, né? Na minha, nesse finalzinho, foram surgindo vários grupos de estudos, várias ligas, né? Então, tem lá agora, na São Camilo, a Liga de Comportamento Alimentar, que são pessoas, né, com o mesmo interesse, que se juntam, discutem artigos, tem apresentações, às vezes, né, eles estão fazendo agora uma coisa que eles formam duplas, que aí cada um escolhe o tema e aí eles apresentam para os restantes dos alunos, todo mundo tem um grupo o clube do artigo, então acho que às vezes você se encaixar num grupo desse te ajuda, né, a você começar a conversar com pessoas que têm os mesmos interesses, os mesmos assuntos, isso é importante. Com certeza, né? E abraçar as oportunidades também, acredito que seja de extrema importância. E tentar ir, igual você falou, né? Ir além dali só da sala de aula, né? Procurar ligas acadêmicas, que é muito importante para a formação também e pro aprendizado, eu acho que de uma forma geral, né? E, Michele, um conteúdo bem bacana que eu vi, né, nas suas redes sociais, principalmente no YouTube, foi alguns princípios do comer intuitivo, né? Que você fez. Você poderia falar um pouquinho deles, né? Como que a gente consegue aplicar eles? O que me deixou também um pouco agoniada foi que esse livro só existe no inglês. E eu ficava, gente, não, todas as pessoas precisam ler isso, né? Como que eu posso... Eu até pensei em traduzir o livro, mas eu acho que não pode fazer isso, você tem que pagar royalties, né? Sei lá, crédito para a pessoa. Aí eu peguei e tentei fazer como se fosse um resumo de cada princípio, né? E falar de uma maneira, né, mais enxugada, mas mesmo assim, cada vídeo acho que tem 10 minutos, são 10 princípios, mas para, né, as pessoas entenderem um pouco mais, né? Então, como que funciona, né? O comer intuitivo, é isso que você perguntou para eu descrever mais ou menos? Tá. O comer intuitivo, ele tem 10 princípios, né? Que então vão te ajudar exatamente a você construir um relacionamento melhor com a comida. Então, ele tem o primeiro princípio, que é você rejeitar a mentalidade de dieta. Então, você achar que você sempre precisa estar em dieta, né? E para você ter um resultado. E às vezes, de fato, você não está seguindo um cardápio, né, uma prescrição, mas você tem algumas crenças que você cresce junto, que, por exemplo, eu não posso carboidrato depois das 6, eu não posso comer isso que isso engorda. Então, são coisas, às vezes, que te dão essa mentalidade mesmo, né, sem você estar, de fato, seguindo uma prescrição. E aí, ao longo dos princípios, cada princípio retoma um tópico específico para você se reconectar, né, com seus sinais de fome, saciedade. Então, muitas pessoas falam, coma só quando você sentir fome. Mas ao longo da nossa vida inteira, a gente só sabe reconhecer a fome quando ela está de um jeito muito, né, assim, violento, que você fica com o estômago doendo, dor de cabeça. E a saciedade também quando você só tá, né, tipo, meu Deus, comi demais. E não é isso, você não precisa começar quando você chega nesse nível. Esse é o nível que a gente considera que a gente não tem mais consciência, né? A gente vai saindo comendo de tudo. Então, o livro ensina também muitos aspectos, né? De como que conquistar saber esse meio termo, né? Tem até a escala da fome e saciedade para você entender um pouco melhor. Tem também um princípio bem legal do exercício. Então, muitas pessoas acabam associando atividade física, né? Como uma obrigação, compensação. Então, por muitos anos eu fazia musculação na força do ódio. Eu já chorava só de me imaginar indo, sabe? Achava que era a vida aquilo. Não, para eu ser saudável eu tenho que fazer isso. Mas não, então o livro também fala disso, que existem diversas modalidades, né, para você tentar fazer, que você pode sentir um prazer, então, tanto com dança, algum esporte, né, em grupo, vôlei, handball, futebol, algo que para mim realmente fez muito sentido. Eu fiquei, cara, tem como, né, eu senti aquela sensação de endorfina, mas sem ficar estressada por antes. Então, esse princípio também é muito legal. E por último, o outro princípio é como que você pode unir, né, a nutrição com tudo, todos esses princípios que você estudou. E aí, justamente fica por último, porque se a gente tentar começar a olhar, né, a alimentação já com esse olhar, então, carboidratos, proteínas, gorduras, a gente
volta para aquela mentalidade que a gente está fazendo mais uma dieta. Então, não é que assim a gente nega, né, toda a nutrição, que a gente não olha para isso, muito pelo contrário, mas às vezes a gente precisa fortalecer mesmo, né, essa relação com a comida, para aí sim a gente conseguir voltar com algumas coisas que podem ser benéficas para as pessoas. Então, algo que eu uso muito em mim mesma. Então, por exemplo, eu acordava muito cedo para fazer o CrossFit. Foi o esporte que eu gostei de verdade, que me dá muita felicidade de fazer. Só que eu acordava, acho que 5 da manhã. E eu nunca fui uma pessoa que tinha muito apetite de comer logo assim, quando acordo. Então, quando eu comia, eu sentia aquele refluxo, né? O CrossFit você vira de ponta cabeça, você pula para lá e para cá. Então, gente, o que eu posso comer, né? Para de fato eu ter a energia do treino, legal. E, né? Mas sem ficar neurótica com essa coisa de comida. Então, foi algo que eu fui mesmo sentindo e eu percebi quando eu tentava fazer um jantar mais carregado, né, mais cheio assim, de carboidratos, de massa, tudo mais, eu tinha muito assim, eu acordava e não comia, porque eu fazia essa refeição um pouco mais tarde, e acordava e eu tinha desse realmente glicogênio que estava lá se formando. Então, mas para eu conseguir chegar nesse lugar, foi algo que eu tive que desapegar, né, de muitas coisas. Então, outra coisa interessante que aí depois a gente pode encaixar até mesmo com os pacientes é questão, sei lá, de vegetarianos. Então, colocar, né, a vitamina C, juntar com as fontes, aí são esses outros fatores que a gente começa a colocar para ajudar de fato na saúde. Então, às vezes a gente só sair, né, cortando, restringindo o paciente de tudo é algo que pode durar 1, 2 semanas, mas não é de acordo com a realidade, né? Quanto tempo será que ele vai conseguir fazer isso? E acho que é tudo. Esses dias eu estava pensando que eu odeio a palavra equilíbrio, é algo que ficou tão assim, as pessoas falando, não, tem que encontrar o equilíbrio, né? O equilíbrio, e algo que, não sei, peguei meio que preconceito com essa palavra, confesso. Aí uma paciente eu falei isso para ela e ela falou, então acho que eu também tenho isso, e não é equilíbrio, acho que é mais harmonia, né? Então tentar mesmo ter essa harmonia, né, com os alimentos, saber que não tem um vilão, um almocinho, e, né, não fazer as restrições, mas entender mais, né, sobre como que você come, por quê, e você consegue fazer escolhas, né, interessantes, mas também levar todos os outros aspectos, né, como o comer social, então quando você estiver com pessoas, né, que você não vê muito tempo. Então, sei lá, é um mundo incrível, que se você deixar aqui, eu vou ficar falando até, sei lá, só vai ter eu aqui nesse podcast para sempre. Não, pode falar, pode ficar à vontade. É um mundo muito, muito legal, né? Essa parte de comportamental, de dieta não prescritiva. Tive bastante convidados que falaram sobre isso, inclusive o coautor do Nutrição Comportamental, também vou gravar com ele. E vai ser bem bacana. E, Michele, você comentou que você é vegetariana, né? Se puder falar um pouquinho de como que isso entrou na sua vida, né? Eu acho que seria bem bacana pra gente conversar um pouquinho. Então, vai fazer 1 ano e 3, 4 meses, por aí. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa muito apegada aos animais. Sempre adorei, sempre amei. E quando as pessoas me perguntavam, você não tem vontade de virar vegetariana? Eu meio que fugia. Eu buscava, né, eu saía assim por fininho, porque vontade, todo mundo tem um pouco de vontade, né? Só que a gente às vezes não quer encarar, né? De fato, não quer ter o conhecimento, porque a gente sabe que se a gente conhecer, a gente não vai conseguir voltar atrás. Então, eu sempre meio que evitei, né? Sempre fiquei um pouco distante disso. Aí, eu lembro que um dia eu estava vendo, assim, estava no Instagram mexendo, e uma menina que eu sigo, ela é vegetariana, ela colocou uma foto bem chocante, assim, da indústria, sei lá, apareceu uma imagem bem forte. Aí eu vi aquilo, nossa, eu fiquei com uma raiva dela, eu falei, não sou obrigada a ver isso aqui, sabe? Eu não estava pronta, eu não queria ver isso aqui, por que você fez isso comigo? Nossa, até parei de seguir a menina, fiquei com raiva. Aí depois, aquela imagem na minha cabeça, eu falei, não, quer saber? Acho que eu posso tentar, né, fazer aqui alguma coisa e tudo mais. Então, querendo ou não, essa menina com esse choque, às vezes acabou me ajudando. Foi até algo que depois eu falei para ela, voltei a seguir e tudo mais. E eu tentei fazer assim algo aos poucos. Então, né, de fazer aquela segunda sem carne, tirar tudo mais. Só que eu vi que de fato eu comia muito pela conveniência, assim, sabe? Então, em churrasco, tipo, eu vou lá e como. Era muito mais porque estava disponível para mim. Então, doces, essa coisa de bom leite, ovos, tudo mais, é algo que eu continuo comendo, porque
para mim seria uma restrição, sabe? Lógico que tem outras possibilidades, né? Mas eu acho que para mim seria algo restritivo no momento. Então, a carne, o frango e o peixe é algo que para mim foi mais fácil, porque eu descobri, né, que, por exemplo, quando eu como um hambúrguer, o que eu gostava mesmo era o pão, o queijo e tipo, o tempero, né? Não um hambúrguer de fato assim, né? Sempre comi muita carne, mas não era isso. Então, foi algo que eu falei, não, eu quero fazer isso, coloquei na minha cabeça, né? E aí eu lembro que eu fiz uma sessão assim, não sei se eu recomendo muito você ver se você corta isso aqui ou não, né? Porque vai que é meio pesado para o pessoal, mas eu fiz uma sessão aqui de documentários, deixei todo o quarto escuro e assisti uns 5 documentários seguidos, assim, para ser na base do trauma, sabe? Então, agora vai. Então, lógico, eu tenho meus conhecimentos de nutrição, então não recomendo para pessoas, né, que não são fazer isso, porque tem que ter todo um cuidado, né, de equilíbrio de nutrientes e tudo mais. Mas foi algo que, de fato, para mim ajudou. Então, eu não senti falta. Então, o que eu gosto mesmo, eu percebi, eu sou a pessoa mais ligada pro doce. Eu amo, né? Então, leite condensado, leitinho, essas coisas, para mim seria algo muito difícil. E o peixe, no começo, eu lembro que eu gostava muito de comida japonesa. E para mim era o mais difícil. Então eu ficava, poxa, não preciso me rotular em alguma coisa. Eu não preciso falar, eu sou vegetariana. E se eu tiver vontade, um dia que for que eu comer, eu vou me tornar menos, né? Eu não vou ser tão boa com os animais por causa disso. Então, todas as vezes que eu sentia essas vontades, eu comia, eu pedia o japonês, né? E foi algo que ao longo, assim, no longo prazo, acabou meio que acontecendo naturalmente. Então, não vou falar que eu nunca mais como peixe, né? Um dia ou outro, sei lá, a cada uma vez por mês, não sei, por aí, é algo que eu sinto a vontade, né? Por todo histórico de restrição, é algo que para mim não funciona. Então, não sei, acho que tem várias formas de, né, para a galera tentar, né, que tem interesse mesmo. Tem vários livros também interessantes, lá, Alimentação Sem Carne. Tem um que trata mais do feminismo e toda essa relação com a carne. É algo que, assim, quando você conhece mesmo, eu acho que é um pouco difícil, às vezes, de voltar atrás, porque você passa a ter outros olhos de tudo. Mas, lógico, tem gente que gosta muito e a vontade não passa. E aí, justamente, tem como entrar na nutrição voltada para esse comportamento, né? Fala para a pessoa que, né, que tá tudo bem, ó, não precisa se rotular e fazer que nem eu, de fazer do dia para noite. Eu consegui porque não gostava, né? Então, se fosse, tipo, fazer com doce, eu com certeza não ia conseguir. Eu ia acabar, né, frustrada. Com certeza. E é uma maneira, né, que você encontrou de mudar a sua alimentação, né, fazer esse novo estilo de vida. E eu tenho uma pergunta que é, como que você enxerga a sua relação com a comida hoje, né? Então, com a dieta vegetariana e também com todo o conhecimento, né, que você está adquirindo sobre comportamento alimentar, enfim. Hoje em dia, eu consigo, nossa, assim, claramente falar que depois de muitos anos, né, diante de relacionamento ruim com a comida, eu realmente encontrei, né, aquela paz. É algo que antes eu lembro que eu acordava já pensando em comida e dormia pensando em comida. Então era algo que eu ficava pensando o tempo todo, né? Aquela coisa que você fica, o que eu posso, que eu não posso. Então, não vou falar que aconteceu, tipo, que eu consegui atingir isso, né? Ontem, né? Não, foi um processo bem longo. Eu fiz terapia, né, de autoconhecimento para você entender o porquê que você faz de repente, essas restrições. Tem coisas, às vezes, sei lá, que é uma crença nossa desde lá da infância, que de repente a mãe falou alguma coisa. Então, é muito libertador, né? Você realmente ter autonomia do que comer. E não é questão, às vezes, de, né, estética, assim. Tem a saúde, tem a estética, mas é de você sentir que você está no controle, de você conseguir, por exemplo, tem pessoas que me falam que não conseguem ter doces em casa, porque senão elas acabam comendo muito rápido, então a pessoa não compra. Então, não que isso seja errado, mas que, né? Que, por exemplo, eu era uma pessoa que fazia isso, eu não conseguia, eu comia até não sobrar nada, porque eu estava com aquela sensação de eu não posso comer isso, então eu fazia aquelas despedidas, tá? Hoje é o último dia, segunda-feira eu começo. Então, hoje em dia, eu sinto muita paz, né? Referente à alimentação, não passo vontade de restrição, acho que para mim é o mais importante. Que eu vi que foi uma coisa ao longo da vida que eu não conseguia lidar com restrições. Então, algo que, né, fez para mim, essa coisa vegetariana para mim fez muito sentido também, não foi algo que foi difícil. E, por exemplo, os doces é algo que
faz parte do meu dia a dia, né? Que tem aquela coisa, as mulheres têm aquela coisa de ter a necessidade, às vezes, né? De comer um doce, que é mesmo autoconhecimento, você entendendo, né? E tentar fazer de uma forma harmonizada, né? Sua saúde e as suas vontades, respeitar um pouco e entender também, às vezes, esse comer emocional, né? Que às vezes você pode estar tentando disfarçar uma outra coisa. Então, na terapia, isso aí também é muito bom. Você, às vezes, você não consegue fazer o link. Falando um pouquinho da terapia, é o trabalho multiprofissional, né? Então, nutricionista acompanhado de um psicólogo, de um terapeuta, enfim. Eu acho que é de extrema importância, né? E como que você vê essa importância, né, do trabalho multiprofissional? Se eu pudesse ter, se me perguntasse para mim, qual que é o seu sonho? Meu sonho mesmo seria um dia, né, conseguir ter uma clínica, então ter um nutricionista, ter um psicólogo, um psiquiatra, um educador físico, assim, todo mundo, assim, para ter esse trabalho, ter essa troca, porque eu sinto muita falta disso dos profissionais conversarem entre si sobre o paciente, né? Então, tudo bem, o psicólogo tem a área dele, eu tenho a minha área, mas a gente tem esse paciente em comum, então como que a gente pode fornecer, né, o melhor para aquele paciente? Então, para entrar na mesma linguagem, né? Às vezes você fala uma coisa e aí o outro profissional que não é da área fala uma outra coisa, né? Então, seria assim, meu sonho mesmo, se eu tivesse dinheiro, eu construir agora, mas é algo que está assim de plano, pensado um dia, mas é algo que eu sempre procuro, quando eu vejo com meus pacientes casos mais delicados, né? A maioria das pessoas já fazem. A coisa, fico bem feliz, que está perdendo um pouco esse preconceito, né? De às vezes você acha que é só psicólogo, é só para quem é louco e acho que todo mundo vira fisioterapia aqui só tem a agregar. É algo que eu prezo mesmo, sabe, tipo, essa junção mesmo entre isso. E, Michelle, eu queria entrar um pouquinho agora nas questões de redes sociais, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre a importância, né, de divulgar o seu trabalho nas redes sociais para também, né, passar informações precisas, né, e informações com conteúdo. Se você puder falar um pouquinho do seu trabalho nas redes sociais, como que você faz? É muito importante, né, porque antigamente tinha o boca a boca, né, então cada um ia falando e ia te indicando. Hoje em dia, acho que isso em qualquer profissão, né, tem muita gente, é muita concorrência, então como que você pode se destacar, né? Eu acho que primeiro você tem que encontrar mesmo aquele assunto, né, aquela abordagem que você gosta mesmo de trabalhar, porque senão é algo que você vai acabar fazendo conteúdo sem conseguir entregar é, tanto esforço, sabe? Você não vai conseguir se dedicar muito naquilo. Então, é, eu acho que às vezes é um pouco perigoso, às vezes as pessoas, né, misturarem muito o perfil profissional com o pessoal. Então, às vezes, lógico, as pessoas têm isso, as pessoas gostam de ver que você é uma pessoa, ver que você é um ser humano e tudo mais. Só que às vezes também as pessoas podem olhar para o perfil profissional e como um espelho, sabe? E tentar te ver como assim, como que eu posso dizer, como, né, inspiração, porque você é um profissional, a pessoa fica espelhada nisso. Então, eu tenho os meus dois perfis, né, o meu perfil profissional, meu pessoal, meu profissional, e no meu profissional, eu prezo muito para só colocar, né, as coisas envolvendo a alimentação, mas eu também apareço, eu também mostro as caras, respondo dúvidas, né? Acho que é mais nisso do que você ficar mostrando mesmo, de repente, o seu dia a dia, o que você come, a sua rotina de treino, porque as pessoas, querendo ou não, elas vão se espelhar muito nisso que você faz, né? Porque tudo bem, as pessoas, algumas me seguem no pessoal e no profissional não tem como você separar, Michelle, elas sabem que eu já sou nutricionista, mas eu acho que tem um limite, sabe? Até onde você pode misturar as coisas. Então, acho que você criando algo, desculpa, você criando algo assim que realmente você gosta, você se dedica, que você for sincero, e você não tente ser uma coisa que você não é, eu acho que aí é o retorno que vai vir natural para você. Eu comecei nas redes sociais, eu já postava, né, desde a época quando eu estava na publicidade. Então, eu comecei nessa época. E aí, eu comecei a ter alguns seguidores na outra rede social. Então, tem pessoas que me acompanham desde essa outra época, viu entrando para ser nutricionista, viu todo esse meu trajetório. Eu sempre gostei de ser muito sincera. Então, às vezes, eu falo coisas
sabe? Que não tem, que, por exemplo, uma imagem, né, assim, mais séria de nutricionista eu não falaria, mas eu não sabia que um dia, né, eu ia virar uma profissional de saúde, mas eu até deixei bem claro que eu gosto de separar para às vezes as pessoas não confundirem, tipo, de achar que eu não levo meu trabalho a sério, né, e tudo mais. Então, tem pessoas que, isso que foi muito legal também, que de certa forma eu consegui criar um vínculo já com a pessoa sem eu antes conhecer ela. Então, ela me acompanhou desde essa época. Quando eu me formei, ela falou: nossa, Nil, te sigo há tanto tempo, só estava esperando você se formar. Então, isso é muito legal, né? Dela ver também que todo esse meu histórico com a dieta, que eu não procuro essas restrições, né? Que dá para a gente olhar para o ser humano, né? Com um olhar assim mais holístico, perceber os outros comportamentos, e é algo que isso eu sinto muita gratidão, né? Porque antes eu não gostava desse meu outro trabalho que eu fazia nas redes sociais, mas agora como nutricionista é algo que eu vejo que foi muito importante para mim, para, né, para eu ter alguns pacientes. Eu acabei de me formar, já tenho alguns, então algo que realmente que às vezes tem pessoas que não gostam, né, de se expor, não gostam que são muito tímidas. Eu era uma pessoa extremamente tímida. Para você ter noção, se você ver meu primeiro vídeo no YouTube, eu nem devia estar falando que agora você vai querer ver e ter, mas tudo bem, acho que é a evolução, sabe? Eu tinha muita vergonha de falar com a câmera sozinha, então é a prática mesmo. Às vezes, né, a gente tem que se mostrar, tem que falar nas redes sociais para a gente conseguir ter essa troca de pacientes, mas só tomar cuidado para a gente saber que a gente tem responsabilidade, né? E agora a gente está vivendo, né, na era do marketing, né, digital, das redes sociais. Como que você poderia passar algumas dicas sobre isso, mas no sentido de criar conexão com o público, né? Como que você disse que você acabou criando, então como que você poderia, né, passar para o pessoal que está começando, enfim, para criar essa conexão com o público e também para conseguir divulgar seu trabalho? Para criar essa conexão, você tem que ir muito aquela coisa que eu disse de, né, ser você mesmo, você ser sincero. Então, de repente, você não tentar mostrar muito, né, a vida perfeita, aquela coisa mais de blogueira, de, né, status. Então, só postar em restaurante, estar em restaurante tal. Agora, na pandemia, a galera nem está saindo muito, mais tentar mostrar, tipo, quem você é mesmo, sabe? E porque as pessoas vão se identificar, né, com o conteúdo que você passar. Então, às vezes, beleza, você quer atender pessoas que têm uma classe mais alta, né, que têm um poder aquisitivo mais alto, mas às vezes você só ficar pregando alguns status e pregando, nossa, como chia, como sei lá, às vezes as coisas assim muito caras, às vezes pode as pessoas que estão querendo mudar, né, os hábitos, às vezes pode gerar um afastamento dela, falar, poxa, isso não tem nada a ver comigo, essa não é a minha realidade, sabe? Então, eu acho que essa coisa de ser sincera, de, né, mostrar mesmo na sua realidade, a sua rotina, as pessoas gostam muito de ver a rotina. Então, pô, como que são suas consultas, né? Como que é a rotina com o paciente? Às vezes trazer um caso, lógico, sem falar o nome e tudo mais, mas discutir algumas coisas para as pessoas entenderem um pouco, né? Se você mostrar um pouco do como que você trabalha, é assim que as pessoas vão chegar, e elas já vão chegar um pouco mais prontas, sabendo, né, tendo uma expectativa. E inclusive outra, né, aí já passando para os profissionais, é algo que eu sempre costumo perguntar na primeira consulta. Então, né, quais que são as suas expectativas? Como que eu posso te ajudar, né? Como que você chegou até aqui? E aí a pessoa, ela fala mesmo o que ela espera, né? E eu, como profissional, eu tento ajudar da melhor forma que eu conseguir. Mas é meio que isso. Às vezes é questão de organização mesmo, de você, às vezes, não passar muito tempo sem postar nada, né? Eu tinha muito isso. Então, eu ficava, às vezes, semanas sem postar nada, e aí eu tinha uma criatividade, criava 5 posts, aí eu não conseguia segurar, eu soltava um 5 de uma vez. Aí eu ficava, gente, pra que eu faço isso, sabe? Podia soltar uma hoje, mas então é organização mesmo. Então, não vai ser todos os dias que você vai ter inspiração, mas é organizar para quando vir. Então, uma coisa até que eu fiz com o meu perfil profissional, porque antes tinha um pessoal, quando eu estava me formando agora no final do ano, eu já criei esse novo. Então, foi algo que eu me estruturei para já ter vários conteúdos, né, para eu lançar, para não ficar muito tempo sem postar nada. E a pessoa esquecer e falar, nossa, quem é essa pessoa, né? E parar de seguir. Então, uma coisa que é legal também é as pessoas, às vezes, contratarem alguém para criar uma identidade, né, para dar
algo que fica mais atrativo, uma como que fala, os tipos de cores, né? Uma identidade visual mesmo, porque isso acaba impactando, né? A pessoa primeiro olha aquela página, é isso que vai fazer, o que vai fazer ela ficar, que ela, né? Se ela achou bonito os conteúdos, se fez sentido, alguma coisa que chamar a atenção dela para ela clicar ali e querer te acompanhar. E, Michele, é um assunto que eu já trouxe também em alguns podcasts, é que com o número de seguidores e com você também agindo, né, e saindo, né, da cadeira, né, do conforto, vem também as críticas juntos, né, críticas, enfim, julgamentos. Se você puder falar um pouquinho para até mesmo as pessoas que forem passar por isso, como que você lidou com as críticas, como que você lida, talvez, se puder falar um pouquinho pra gente. Eu aprendi, né, depois de muito tempo, que não vai ter jeito, isso vai acontecer sempre, né, por mais que bloqueie, você responda, isso vai acontecer sempre, não é você, né, não é, antes eu levava muito pro pessoal, então, putz, eu me expressei errado, putz, não foi isso que eu quis dizer, ou, né, eu tentava justificar tudo, e isso acaba tirando uma energia muito pesada de você, né, porque você fica meio que pisando em ovo sempre. Isso sempre vai acontecer, sempre vai ter, a pessoa vai entender do jeito que ela quiser entender. E aí uma coisa que eu aprendi é que isso vai falar muito mais sobre ela do que a gente, né? Então, pô, tô lá fazendo meu negócio, tô passando informação, às vezes você dá uma orientação mais geral sobre alguma coisa, aí vem uma pessoa e já te ataca, pô, mas um diabético não é assim, blá, 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 blá. Sabe? Já vem num tom de, poxa, a pessoa tem que saber que tem um ser humano ali atrás, né, que tá, mas, né, quando você dá uma orientação assim geral, você está falando generalizado, você não está especificando nada. Então, eu aprendi que muitas vezes tem pessoas, dependendo da forma que ela vem te abordar, é realmente uma dúvida, sabe? Então, às vezes não é uma crítica, às vezes tem aquelas críticas construtivas, de fato. Tem poucas pessoas que chegam, que sabem, né? Pô, acho que isso aqui, mas tem outras pessoas que chegam diretamente atacando. E aí às vezes eu respondo, mas é só quando eu tô muito sem nada pra fazer mesmo. Tipo, sei lá, que às vezes eu gosto de responder com alguns deboches, sabe? E brincar junto, pra ficar com mais raiva. Mas, em maneira geral, eu tento não... Assim, vai existir, então é algo que eu já me conformei. Não tenho mais medo disso. Com certeza, o ensinamento que eu levei de um episódio que eu fiz foi que os julgamentos, né, são talvez uma autoconfissão, então a pessoa falando dela mesma, e também que, diferente da crítica construtiva, a crítica construtiva ela é feita diretamente a você, né, e somente a você, a pessoa vem e fala pra você. Então é isso que você falou, né, saber que vai ter, porque se você ficar no conforto não tem crítica, mas também você não evolui, né, então... Exato, é isso, tipo, eu nunca conseguiria chegar e estar aqui conversando hoje com você se eu não tivesse começado com aquele vídeo no YouTube, sabe? Que eu tô assim, ó, a câmera tá aqui pra baixo e que realmente cai a tapa, né? E, teve uma crítica, né? Outra, teve muitas, mas, né? Essa coisa de realmente saber que a gente só vai conseguir melhorar e evoluir, a gente tentando ir. Tô achando, de verdade, super legal o seu trabalho, né? Você chamar as pessoas, os profissionais, eu acho que é muito bom e que pra você continuar mesmo, independente das críticas, sabe? Isso aí, cara, vai vir pra sempre. É muito mais do outro, realmente. Às vezes a pessoa te ataca como uma forma, né, de defesa dela mesmo, porque às vezes é um ponto que para ela é importante. Michele, eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui no NutriCast. Com certeza foi muito enriquecedor pro pessoal que tá escutando, mas para mim também. Eu aprendi bastante coisa com você. E você gostaria de deixar uma mensagem final para quem tá escutando a gente? Poxa, deixa eu ver. É nutricionistas e estudantes, né? Então, para os nutricionistas e estudantes, minha mensagem final é, cara, para vocês, né, que estão começando nas redes sociais ou não, se vocês estão com dúvida, para vocês tentarem mesmo, né? Então, tudo também é questão de planejamento. Então, se organizar, se planejar, às vezes pedir ajuda, tá tudo bem, às vezes a gente quer dar conta de tudo sozinho. Eu quero criar minha cor, minha identidade. E às vezes, né, a gente não precisa dar conta de tudo isso sozinho. Às vezes acaba fazendo uma troca, você conhece alguém que sabe fazer, você, né? Então, contato, acho que uma coisa legal é você ter um grupo de apoio legal, que seja honesto com você e que te dê essas trocas também, sabe? Então, tanto para os estudantes entrarem em grupos que tem a ver com as coisas que eles gostam. Às vezes a gente não estuda na graduação, mas esses grupos a gente consegue ter a oportunidade de conhecer gente com esse interesse. E para os profissionais também, acho que vale muito a pena essa coisa das redes sociais, porque
quanto mais a gente, né, tentar evitar, mais informação errada estão passando de qualquer forma. E sempre eles vão escutar as pessoas que não estudaram para isso. Então, a gente não tem que se afastar e ter preconceito, né? A gente tem que estar dentro mesmo para conseguir, pelo menos, atingir um ou outro para saber o que é real ou não. Com certeza, é isso que eu tento trazer com o podcast também, né? Convidando pessoas, né, que eu admiro, enfim, para poder falar de assuntos e passar a informação verdadeira, né? E, Michele, eu gostaria de agradecer novamente a sua presença aqui no NutriCast. Você teria algum lugar, né, que as pessoas podem acessar para conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, Instagram, enfim? Sim, o meu Instagram eu vou deixar depois aqui para vocês, porque meu nome é um pouco difícil de escrever, mas é @NutriMichele, com 2 L, Pereni, aí no final é YI. Então é lá que eu coloco as minhas, tudo voltado para nutrição e tudo mais. Eu tenho o meu pessoal, mas o meu pessoal eu sou meio sem filtro, então não sei. Se quiser ser minha amiga, você pode me seguir lá, mas o conteúdo de nutrição, tá tudo bonitinho, tal, é tudo nesse mesmo. E agradeço muito você também pelo convite, Vinícius, adorei aqui nosso papo. Se a gente estiver ajudando alguém, né, a se inspirar, a criar, perder o medo, vergonha, a gente já tá no lucro aqui. Com certeza. Então, novamente, obrigado, Michele, obrigado a todos que assistiram o episódio. Lembrando que ele está disponível... Obrigada, Obrigado, pessoal. Lembrando que ele está disponível em todas as plataformas de áudio, no Google Podcast, Spotify, no YouTube e também no Facebook. Então, pessoal, muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau.